Na videoaula de hoje iremos falar sobre palma forrageira e sua importância para o semiárido, a região semiárida do nosso país. A palma forrageira, ela é originária do México, foi trazida para o Brasil no século XVIII com o objetivo da produção de carmim, que é um corante de alto valor produzido pela cochonilha, que é um hospedeiro da palma. Então a palma foi trazida com foco de produção de carmim. E no século XX, início do século XX, a palma ela passou a ter uma importância para a região semiárida com foco forrageiro, servindo aí na alimentação dos animais, ruminantes, ovinos, bovinos, caprinos, e muitos outros. É uma planta de alto valor nutritivo, rica em água, adaptável à nossa região, de clima árido e semiárido, e uma alternativa viável para os agricultores que trabalham aí em regiões mais secas e têm a principal atividade econômica a pecuária, a criação de animais. Então a palma, ela é uma planta fantástica que tanto serve para a alimentação dos animais quanto para a alimentação humana. No México, a palma ela é tida como uma das principais verduras a sendo consumidas aí pelos seres humanos. Além disso, os seus valores nutricionais, a vitamina A, o ferro, o cálcio que a palma tem, de forma espetacular, contribuindo para enriquecer ainda mais essa forrageira. Então, a nossa região ela vem produzindo palma em uma grande quantidade, para potencializar a produção de forrageira por propriedade, com foco na produção de leite, na engorda e criação de ovinos. E a gente tem aí encontrado alternativas de produção de palma, plantando a mesma no sistema adensado de produção, que é o sistema que aproxima, aumenta a quantidade do plantio de raquetes por área e também aumentando aí a sua produtividade. Nós temos várias variedades de palma, nós temos aí a palma gigante, é uma palma salgada e que os agricultores têm apostado muito nessa palma, mas porém a mesma não tem resistência à cochonilha do carmim. Nós temos também a palma gigante língua de vaca, nós temos a palma gigante orelha de elefante africana, nós temos a palma orelha de elefante mexicana. Essas palmas, apenas a orelha de elefante mexicana tem resistência à cochonilha do carmim, que é uma praga, que é um inseto predador da palma e que destrói o palmal, tem dizimado muito o palmal. Aqui no território da Bacia do Jacuípe, a gente não tem esse tipo de praga, graças a Deus, até o momento. A gente tem tido aí a cochonilha de carapaça, ou cochonilha de escama, que tem afetado muito os nossos palmais. A gente precisa estar cuidando e adotando práticas de controle desse tipo de praga. Nós temos variedades aí melhorada pela Embrapa. Nós temos a palma mão de moça, que já possui uma quantidade de fibra maior do que as outras variedades, e nós temos a palma doce miúda, que é a nossa palma mais querida, a queridinha dos agricultores, aquela que a gente vem incentivando os agricultores a estar aumentando as nossas áreas de propagação nas propriedades. A palma miúda e a palma mão de moça, a palma orelha de elefante mexicana tem aí a resistência à cochonilha do carmim e tem também mostrado melhor adaptabilidade à nossa região
possuindo aí uma quantidade maior de matéria seca por hectare ano. Então, na videoaula de hoje, a gente vai orientar os agricultores na seleção de mudas, no plantio dessas mudas, no sistema adensado, nos tratos culturais e na colheita. Então, para a gente selecionar as mudas para o plantio, né? Nós tivemos aqui na região semiárida, esse ano, uma quantidade grande de chuvas de inverno. Os agricultores começaram agora a estar realizando o corte da palma, tanto para armazenamento, para plantio, quanto para a alimentação dos rebanhos. Então, para a gente selecionar as mudas, escolha palmais livres de doenças, né? Livres de pragas e doenças. E faça a escolha e retirada das raquetes. Então, assim, sempre escolha raquetes maduras. O que é raquete madura? Aquela raquete que já tem estrutura. Por exemplo, uma raquete dessa, essa raquete ela não tem estrutura para plantar, para a gente estar realizando o plantio, né? Então, esse tipo de raquete a gente descarta, a gente não usa no plantio. Inclusive, raquetes até mais duras que essa, tipo essa aqui, a gente descarta, né? A gente descarta esse tipo de raquete, a gente não usa, isso aqui vai para alimentação animal. Agora sim, para a gente selecionar as raquetes para plantar, aí a gente precisa fazer o corte exatamente na gema, aonde uma palma, né, a palma foi brotada, para evitar a área exposta. Então a gente faz esse corte dessa palma madura, né, uma palma que já tem uma estrutura fibrosa, né, que já tem aí, já até iniciou o processo de brotação. Então esse tipo de raquete é a raquete que a gente seleciona para os nossos plantios, para as nossas propagações. Lógico, se a gente não tiver a quantidade de muda que a gente precisa, o agricultor ele pode estar dividindo essa raquete, né? O ideal é que a gente plante a raquete inteira. Caso o agricultor não tenha a quantidade de mudas que deseje, a gente pode estar cortando essa raquete, usando aí uma faca limpa, esterilizada, sempre cortando essa raquete em, né, diagonal, para evitar a área exposta. A gente vai estar evitando aí a área exposta, e essa raquete, ou até a raquete inteira, como é que a gente faz para armazenar? A gente armazena esse tipo de raquete para plantio em local seco e sombreado. Por que seco e sombreado? Porque seco, se chover em cima dessa raquete, essas raquetes têm uma probabilidade maior de apodrecer aonde foi realizado o corte. E se caso a gente armazenar essa raquete ao sol, o sol pode queimar a raquete. Então o ideal é que a gente armazene no período de 15 dias para realizar a cicatrização do corte e facilitar aí o processo de brotação assim que a gente realizar o plantio. Aí o agricultor faz, caso não tendo a quantidade de mudas, pode fazer o corte da raquete na diagonal, né, dividindo essa raquete em duas mudas, né? Caso o agricultor, mas a gente pode fazer o corte de uma outra forma? A gente pode fazer o corte de outra forma. Se eu cortar a raquete nesse sentido, eu posso realizar o plantio dela? O ideal é que não. O ideal é que essa quantidade aqui, ó, de área exposta é muito maior do que o outro tipo de corte. O ideal é que a gente faça o corte na diagonal para evitar a área de exposição. Você pode perceber que o corte dessa raquete, a parte exposta é bem menor do que o corte dessa outra, que a área exposta é bem maior. Então o ideal é que a gente faça o corte sempre na diagonal, diminuindo a área exposta da muda, armazenando essas mudas para cicatrização e realizando o plantio após 15 dias de descanso em área sombreada e seca. No preparo do solo, o ideal é que o agricultor faça
sulcos, aí usando o trator, usando arado de tração animal, ou faça o sulco a mão de obra humana mesmo, usando ferramentas. Abra esse sulco e esse sulco precisa ter entre 15 e 20 centímetros de profundidade, né? Então, assim, outra coisa importante é a posição da raquete, né? Às vezes os agricultores posicionam a raquete, né, no sentido leste-oeste, e o sol ele acaba passando, né, no seu percurso por cima da raquete, né, na posição leste-oeste. E o ideal é que a gente plante a raquete, faça nosso sulco, respeitando aí o desnível da propriedade, né? Esse sulco precisa ser feito com a curva de nível, e essa raquete seja plantada no sentido norte-sul, porque pela manhã a raquete recebe luz do sol em um lado e à tarde a raquete recebe luz do outro lado, porque a palma ela é exigente em luz do sol. Então, quando a gente planta no sentido em que a palma não recebe tanta luminosidade, a brota interfere na quantidade de brotos que essa palma ela vai produzir. Outra coisa importante é que nos períodos chuvosos a gente evite estar plantando a palma. A palma a gente começa a plantar ela de agosto até janeiro, mas no período chuvoso, que tem muita umidade no solo, a gente evita estar plantando, porque ela é uma planta que já armazena 90% de água. E como a gente realizou o corte, né, ela precisa estar cicatrizado com os 15 dias depois do corte lá na planta mãe. Essa é uma palma mão de moça, né, lisa, lisona, ou mão de moça, como os agricultores chamam, né? A gente vai estar plantando aqui hoje. Vamos fazer uma demonstração do plantio da palma doce miúda. Então a gente abriu o sulco, né? Então o ideal é que a gente coloque aí o nosso adubo, né? O nosso adubo, ele pode ser um adubo natural do curral das ovelhas, né? Do curral do gado, porém esse adubo ele deve estar bem curtido. Ele precisa estar bem curtido para evitar o apodrecimento de raquetes, né? E esse adubo, inicialmente no momento do plantio, ele vai dentro da vala, ele vai dentro do sulco, né? A gente pode também no momento da preparação, incorporando adubo na nossa área de plantio. E aí, normalmente, eu recomendo 30 toneladas de adubo de curral de bovinos em 1 hectare. E aí a gente faz a incorporação desse adubo no momento da aração, ou com tração animal ou com máquina. No momento do plantio, a gente vai colocar, caso o agricultor não tenha incorporado o adubo no momento do preparo do solo, na abertura do sulco, o agricultor vai colocar 20 quilos por metro linear de adubo de animal de bovinos curtido. Caso o agricultor tenha aí adubo de curral ovinos, o agricultor vai reduzir essa quantidade de adubo pela metade, né, para 10 quilos de adubo de ovinos por metro linear. Então a gente vai fazer aqui nesse momento. A gente usou
adubo de ovinos, então a gente adicionou 10 quilos de adubo de ovinos curtido por metro linear. Após a gente fazer essa adubação, caso o agricultor não tenha o adubo orgânico, ele pode estar usando 100 gramas de superfosfato simples por metro linear também no momento do plantio da palma. Então a gente aqui prefere usar, né, reutilizar os subprodutos da nossa propriedade e está reduzindo gastos, né? E a gente vai agora, né, colocando as raquetes. Nesse sistema, a raquete, ela fica uma do lado da outra, né? Adensando bem o nosso plantio. Caso o agricultor faça o sulco na posição norte-sul, aí teria necessidade do agricultor plantar a palma no sistema dominó. Por que eu prefiro a palma assim, paralela, uma do lado da outra, né? A palma uma do lado da outra, porque facilita, né? Esse sistema é o sistema chamado cartas de baralho, né? A palma, as raquetes, as mudas ficam uma do lado da outra. Quando a gente posiciona a raquete nesse sentido, assim, nesse sentido, a gente deve garantir aqui espaçamento de 10 centímetros entre uma planta e a outra. E a gente também vai ter que prestar muita atenção na posição do sol, né? Aqui a gente sempre orienta a palma no sentido aqui, ó, cartas de baralho, né? Uma do lado da outra. É um sistema mais econômico, inclusive, tanto no momento do plantio, quanto no momento dos tratos culturais, né? Nesse sistema, a palma, ela vai produzir em torno de 600 toneladas por hectare ano, né? E como essa palma aqui, ela possui 10% de matéria seca, em 1 hectare a gente vai garantir 60 toneladas de matéria seca ano. Então, o ideal é que a gente adote essa prática do adensamento, né, utilizando aí o sistema de cartas de baralho, para a gente estar potencializando os nossos plantios de palma adensada, né? Essa palma, ela é muito palatável, né? Ela possui aí 62% de nutrientes digestíveis totais, né, que são os NDTs, e ela possui em torno de 4,8% de proteína bruta. Então é uma palma, né, que vem despertando o interesse dos agricultores pelo seu potencial nutritivo, né, e alta produtividade por área. Agora a gente vai fazer, né, o fechamento do sulco, sempre garantindo aí a maior cobertura da raquete, em torno de 50% dessa raquete precisa estar coberta por terra. A palma doce, plantada no sistema cartas de baralho, ela vai produzir, a gente precisa de 70 mil raquetes em torno, aproximadamente 70 mil raquetes para a gente plantar 1 hectare, né? E a palma a gente vai produzir aí em torno de 600 toneladas por ano, por hectare ano, né? E o que é que a gente precisa se atentar durante o ano? Realizar as limpas, né? As capinas, realizar aí os tratos culturais, né? A palma ela é exigente em luz do sol, então se a gente deixar a palma
com muita planta espontânea, né, o mato, né, recobrindo as raquetes, a produção dela cai porque a raquete recebe menos luz do sol. Então o ideal é que o agricultor realize sempre a poda, a destoca ou capina e a adubação superficial no meio da fileira. E essa fileira ela tem que ter em torno de 1,40 m, né, entre fileiras, para garantir aí um espaçamento e alta produtividade dessa planta, né? Então sempre o agricultor sempre está no momento do plantio se atentar ao espaçamento entre fileiras, né, a posição da luz do sol para a abertura do sulco, né? E realizar também a adubação com esterco de animal bem curtido para garantir vigorosidade, né? Vigorosidade das plantas. E no período dos manejos, né? Aí no período dos tratos culturais, sempre que realizar a poda, a capina, realizar uma adubação com esterco de animal curtido aí no meio da fileira. E tentando aí fazer isso com calma, né, para evitar o corte das raízes da palma. As raízes da palma ela é bem superficial, então a gente fazer a capina, né, ou fazer, né, a retirada das plantas espontâneas com cuidado para não acontecer o corte das raízes e ter aí uma abertura para um fungo, né, uma doença e acometer o seu palmal. Essa palma ela foi plantada tem em torno de 6 meses, né? Foi plantada no sistema dominó, né? Respeitando aí o espaçamento de 10 centímetros entre raquetes. E uma vez no ano o agricultor ele pode estar realizando a poda dessa palma. Então o ideal é que o agricultor retire todas as raquetes e deixe apenas a raquete mãe, né? Sempre realizando a poda e deixando a raquete mãe. Você vai perceber que a produtividade ela vai aumentando com o número de podas. Isso, lógico, se a gente garantir, né, adubação e nutrientes as quais a planta precisa, né? Então, sempre que realizarmos a poda, estarmos atentos à limpeza da faca, esterilização da faca, que vai ser realizado o corte das mudas, né? Nunca ferindo a planta mãe. Sempre garantindo, né, a planta mãe sem ferimentos, sem cortes, né, para garantir também que essa planta propague mudas ainda melhores. Meu nome é José Souza Santana, mais conhecido por Zô. A gente se sente muito feliz de ter sido contemplado com o programa Bahia Produtiva. A gente tem conseguido avançar no criatório de animal de boa genética com referência às ovelhas que eu recebi. Eu tenho vendido bastante ovelha com preço bom e a gente tem facilitado a forma até de conduzir os animais, porque a gente tem aqui bastante palma. Eu tenho bastante palma aqui, outros mais associados também tem bastante palma, tenho bastante mandioca doce. Nós temos também bastante silagem, esse ano foi um dos anos que bateu o recorde em construção de silos. E a gente só tem em agradecer a toda a equipe parceiras, né, do programa, também da Fatris, por nós estar junto com essa equipe maravilhosa que são todos vocês. E estamos bacana, um ano bom, graças a Deus, e estamos aí preparados para avançar com nossa produção de animal. No próximo ano a gente vai ter bastante animal bons, com pouco investimento, que esse ano nos ajudou no investimento para manter os animais. Aqui no semiárido, o agricultor ele precisa ir experimentando, né, as variedades de palma. Ter várias variedades ali, pequenos agrupamentos de plantios de palma, até se desejar agrupar aí 5 fileiras de palma, né, com um espaçamento de 1 metro e deixar um espaço maior para entrar um carro, né, para realizar o corte e a colheita dessa palma.
e ter aí as variedades, né? E ir testando essas variedades na sua propriedade, para ver qual é aquela variedade que se destaca, né? Que produz bem, né? Que tem mais resistência, né? Na sua propriedade. A gente tem falado das vantagens do plantio da palma doce miúda, da palma, né, mão de moça, da palma orelha de elefante mexicana, pela resistência que elas têm à cochonilha do carmim e também pela alta produtividade e palatabilidade dos animais, aceitação dos animais e o nível também de nutrientes que essas variedades produzem, né? Mas aqui no semiárido a gente não só tem palma, né? A gente não só tem palma, a gente tem uma grande quantidade de outros alimentos, né, que pode servir aí para a gente estar produzindo para enriquecer ainda mais a ração dos nossos animais, né? Porque a gente não só pode ter palma, a gente precisa ter palma e mais alguns outros alimentos, porque palma tem a quantidade grande de água e necessita que a gente incorpore outros alimentos, né, na ração desses animais. Então nós temos aí uma quantidade grande de gramíneas, né, para pastejo direto. Nós temos o capim búfero, nós temos o capim corrente, nós temos pangola, pangolão, nós temos andropógon, nós temos outras variedades adaptadas para pastejo direto. Isso garante uma quantidade boa de nutrientes. Nós temos aí leguminosas, né? Nós temos a gliricídia, nós temos a leucena, né? Que são leguminosas exóticas. Nós temos leguminosas, nós temos o andu, né? Nós temos a pornúncia, nós temos a maniçoba, né? Que são exóticas, são plantas nativas, né? Grãos para fonte de energia como o sorgo, como o milho, né? Nós temos o guandu, nós podemos ter também aí a vagem de leucena, a vagem da algaroba, nós podemos ter a melancia forrageira. Então a gente tem uma quantidade grande de alimentos, né, que serve para a alimentação desses animais. A gente precisa garantir uma diversidade maior nas nossas propriedades, e a gente tem esses alimentos com grande produção, desde que o agricultor compreenda que aqui a gente pode ir adaptando essas variedades para enriquecer as nossas rações, né? A gente precisa conhecer a variedade, né, e potencializar a sua produção, né, durante o período das águas. Dá para o agricultor tirar da sua propriedade muito daquilo do que os animais precisam, né? Muito daquilo do que os animais consomem, e evitar aí estar realizando aquisições, né, de insumos vindos de outras regiões, né? Isso garante uma maior rentabilidade, uma maior lucratividade para as produções pecuárias da nossa região, né? Sendo que o agricultor, ele potencializou, né, o banco de proteína, né, o volumoso, a energia, né, o alimento energético na sua propriedade, né, plantando e manejando essas variedades, né, de forma correta. Então, agricultor, espero que tenha gostado da nossa videoaula. Até a próxima! A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.